Fala, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast Além dos Bancos, da Igreja Batista do Parque das Nações. Pastor Caleb Ribeiro, comigo sempre, a flecha mais rápida do Oeste, senhor Lucas Paiva. Tudo certo, Lucas? Tudo certo, graças a Deus. Mais um episódio do Além dos Bancos. E hoje a gente vai ter personagens da história aqui da IBPN memoráveis, né? De um tempo que ficou marcado. Eu, particularmente, quando eu abri aquele álbum que a gente tem, se alguém teve a oportunidade de ver, já fiquei, será que a gente consegue achar eles por aí? E, de repente, a Emily apareceu no Instagram do Além dos Bancos, falando, eu sou neta, não vou falar de quem, deixa ela que ela desenvolva, né? Mas, quando ela falou, eu fiquei muito feliz, a gente já foi fazer o contato e já tentou marcar esse podcast, porque eu já fiquei muito com vontade de ter essa conversa mesmo, então é isso aí. E com a gente, então, como o Lucas já falou, Emily, Emaneli e Robertson. Por favor, se apresentem. Qual é a contribuição dessa família linda aqui na Igreja Batista do Parque das Nações? Conta pra gente. Boa noite, pessoal. Aqui é a Evelyn. Eu entrei em contato aí pelo Instagram, como ele disse. E estamos aqui representando 3 gerações da IBPN. Minha avó, esposa do pastor Elias Mangabeira. Meu pai, Robertson, um dos filhos dele. E eu representando aqui meus irmãos, 3ª geração. Mas vou deixar eles falarem aí mais um pouco. Olha aí, 3 gerações marcadas aí, Lucas. Tem bastante história nessa família, hein? Nossa. É uma igreja que mora nos nossos corações até hoje, né? Assim, foi uma passagem muito boa, muito alegre, muito fraterna, né? E com relação à irmandade que frequenta a igreja. Eu tenho ainda amizade, assim, tenho um aconchego com muitos membros que eu tenho contato, né? Aí da Igreja Parque das Nações. E a nossa contribuição foi assim, meu pai era pastor, né? O nosso saudoso pai, Elias Mangabeira, ele era pastor dessa igreja. Quando ele chegou aí, a igreja era lá na Rua Haiti ainda, era um pequeno templo ali. E depois ele, com o pastoreado dele, levou a igreja para a Rua Tanganica, e foi adquirido 2 terrenos aí na época, e foi feita a igreja através de mutirão. E com o mutirão, ele fez a parte de baixo, a primeira laje, e levantou as paredes, né? E cobriu a igreja, o templo. A igreja começou a frequentar, ainda tinha muito acabamento para fazer, e depois ele deixou na mão, assim, ou seja, no pastorado de um missionário, eu não recordo o nome dele, um missionário. Aí meu pai já foi para Mauá, que lá já tinha outra igreja que se reunia numa pequena, era tipo uma capela, né? A Segunda Bacia de Mauá, uma igreja muito pequena mesmo. Era 8x6, parece, a altura da igreja. E lá ele fez mais uma construção também de um templo lá. Meu pai era um construtor de templos. já veio do Piauí, né, mãe? Conta um pouquinho, vó, como foi essa vinda do Nordeste para São Paulo? Então, quando nós viemos do Nordeste, nós viemos para São Paulo com 9 filhos. Eu e ele éramos 11 pessoas para ficar hospedados na casa do irmão dele, que era só 3 cômodos. Nós ficamos lá 3 meses até que ele arranjou essa igreja no Parque das Nações, e nós fomos para lá. Saímos de lá, ele alugou uma casa e nós ficamos morando lá. Ali na Rua Tanganica mesmo, logo abaixo, acho que é o número 37. 37 aí, ó. Olha só. Falando um pouco de registros, né? Vamos lá do começo. Aqui a gente começa a contar a história, pelo menos os registros da igreja começa a contar a história do pastor Elias Mangabeira logo depois da saída do pastor Rafael Garcia. A data de chegada do pastor Elias, do dia 24 de outubro de 1970. E pelo menos o registro diz que o pastor Elias veio oriundo da Igreja Batista de Piribiri, no Piauí. É isso mesmo? Uau. Que legal. Nasceu lá no Piripiri. Piripiri, E essa igreja, como é que ficou com a saída desse pastorzão? Então, ele construiu a igreja de lá, e eu acho que tudo foi por Deus, né? Porque Deus é que
move os corações dos pastores, né? Então eu não sei bem a história, por que nós viemos para cá, mãe? Para cá, para lá para São Paulo. São Paulo. É. Ele foi numa conferência no Rio. E lá, quando voltou, ficou em São Paulo, na casa desse cunhado dele, que era casado com a irmã dele. Esse cunhado do meu pai também era pastor. Jeremias Dantas. E lá ele insistiu para que o Elias devia vir para São Paulo, que era melhor, muitos filhos assim, a educação ia ser mais fácil. Aí meu marido foi só para nos buscar. Ele foi, e quando chegou lá já estava tudo pronto para vir para cá. Aí viemos, todo mundo admirava nos ônibus, uma família de 11 pessoas. Quando chegamos, o povo começava a sorrir, e achava muito bonita aquela família. E a igreja não é todo dia, né? Hã? A igreja de Não é Piripiri todo dia que se vê, né? Esse monte de filho. Desculpa, Emily, te cortei. A pergunta que você fez, né? A igreja lá de Piripiri ficou com quem lá? Ela ficou um tempo sem pastor. Depois veio um pastor e muitas coisas porque o meu marido deixou lá uma escola batista. A primeira coisa que ele fez foi fechar a escola. E aí muitos crentes não gostaram e não gostaram do jeito dele e foram se afastando. Ficou bem pouquinha gente lá. Interessante que a gente até, quando a gente estava vendo as fotos lá, a gente até falou assim, não, esse aqui foi um cara visionário, né? Foi com a igreja no mutirão, construiu. E agora você falando que ele tinha construído uma escola batista, né? Outra coisa, né? Ele tinha uma visão muito à frente, né? Depois nós fomos para um lugar chamado Morrinhos, que hoje mudou o nome, Elesbão Veloso, Piauí também. Não, nós ficamos lá em Elesbão Veloso primeiro, de lá foi que nós viemos para Piripiri. Lá em Elesbão Veloso também, ele tinha uma escola. Legal. O meu pai, ele era músico, né? Então ele também tinha... nas igrejas que chegava que não tivesse músico, ele tocava ou o teclado, o acordeon ou a flauta, né? Ou então o clarinete. Então ele fazia um coral com facilidade, porque ele conhecia de Legal. música. E essa escola batista que o pastor fundou lá no Piauí, era teológica, era para músicos, formava pastores, qual que era a veia, o intuito dessa escola? Uma escola infantil, né? Infantil. Ah, uma escola infantil, que legal. E não sei se vocês com certeza vocês soubem, né, que mais para frente depois a igreja ganhou uma escola infantil, né, a escola Montpetit. Com certeza vocês... Eu formei lá. Que legal. Olha aí, fantástico. A gente conversou com a irmã Zunira, né, tá aí também nos outros episódios que a gente gravou, e ela contando um pouco da história do Montpetit, e ela lembrando de alunos, assim, né, ainda no auge dos seus 94 anos, irmã Zunira, com uma memória, né, de dar inveja. Mas você vê que a educação foi algo que plantado pelo pastor Elias Mangabeira, né? Deu essa continuidade e lá na frente virou Escola Montpetit. Inclusive eu tenho uma foto aqui da época, eu tô tentando encontrar, mas aí eu posso mandar para vocês colocam na edição aí do vídeo. Beleza. A gente sabe que com a chegada do pastor Elias, a gente, refazendo as histórias, sabe que a igreja sofreu bastante com uma questão muito pequena com a prefeitura, que foi a prefeitura gostar do terreno que a igreja tinha, né? A prefeitura cresceu os olhos, achou legal, achou bonito, dava para fazer alguma coisa, e então teve várias tentativas de desapropriar aquele terreno, até que um belo dia conseguiram, né? Conta pra gente um pouco dessa história. Não sei se vocês os três já estavam, já sabem um pouco da história. Daí contar pra gente como é que foi. A Rua Haiti, nós estivemos lá há pouco tempo, porque era uma rua de descida e quando chovia entrava até água dentro da igreja. E eram poucos membros,
Aí o meu marido disse, não, aqui não é bom a gente ficar, porque até o acordeão dele, ele um dia deixou lá em cima de uma mesa, quando chegou lá no outro dia, estava toda estragada, porque a chuva caía e ali tudo. Aí ele começou logo construindo essa outra igreja, e ficou como a maior igreja nesse tempo. Depois foi que teve a Vila Geste, ficou uma maior, mas nesse tempo era a maior igreja ali. Então, essa história que o pastor falou da questão da prefeitura, o meu pai, assim, ele preservava, né, as pessoas com relação a esse assunto, para não, de repente, não ficassem preocupados. Então, ele resolvia a condição da igreja lá, nessas situações. Entendi. Porque depois a gente sabe que, ó, pelo menos a primeira tentativa foi em 6 de fevereiro de 71. E lá na frente, só em quase 72, 73, 72, 13 de maio de 72, que começou a campanha de arrecadação de fundos para poder construir a nova igreja. Então, assim, quase um ano aí sofrendo com a prefeitura, namorando esse terreno, né? Imagino a angústia da igreja, porque naquele tempo era difícil ter algum recurso, né, irmã? E a igreja eram em poucos membros, como é que faz, né? Nessa situação toda de reconstruir um novo templo, eu imagino o desafio que foi, né? Imagino o desafio. Bom, eu tenho aqui, ó, uma foto bem curiosa. Essa aqui é uma reunião de homens. A liderança do pastor Elias Mangabeira. Tá aí, ó. Dá pra ver, Lucas? Ah, sim, esse terno preto, perna cruzada. Esse bem da Logo na frente, né? De óculos. É ele? Isso. Rapaz. Ó, o homem era estiloso, hein? Ó, a irmã tinha bom gosto, hein? Continuando contando a história da desapropriação, a gente sabe que o pastor Elias brigou, né, com as autoridades da época lá, acabou recebendo uma indenização, né, pelo terreno, e aí começa então a construção, né, no dia 13 de maio, como a gente falou aqui, é o registro que a gente tem dessa visão de construir um templo gigantesco. Irmã Nelly, fala pra gente, o que você falou pro seu? Falou, rapaz, você não tem juízo não? Olha o tamanho desse prédio, não vai dar não? Não, eu não dizia isso, eu concordava com Olha. Era fé, né, irmã? Em Pedro II, tivemos uma congregação, lá ele construiu um galpão muito grande, era só o galpão mesmo. Aí um dia veio uma tempestade e o galpão foi junto. Aí tivemos que alugar casa para fazer os cultos. Mas onde ele chegava, ele abriu uma congregação e logo construía. Eita Deus. A pedra fundamental da igreja foi colocada no dia 14 de janeiro de 73. Então começaram a arrecadar em 72, para então depois conseguir construir em 73. A essa altura já tinham comprado um lote na Rua Jerusalém para fazer a troca com a Rua Tanganica para poder juntar com a Rua Estônia. É mais ou menos isso. Tem algumas fotos, Lucas, fantásticas da construção desse templo. Você tem fácil aí? Tenho. Essas daí. 72, Robertson. Já estava correndo aí, por aí ou não? Ah, sim, eu penso que foi eu que forneci, nós que fornecemos essas fotos para a Universidade de 50 anos da igreja, do cinquentenário. Ah, aí, ó. Tá ali de calção preto, não? Não, eu tô com uma lata pequena aí, tinha o quê? Uns 7 anos, mais ou menos, de idade. Não consigo identificar, não as pessoas assim, mas eu sei que foi feito esse mutirão aí da... Eu me identifiquei. Olha lá. É a senhora ali? Aqui, é você aqui, não é, vó? Essa de saia. Essa sou eu. Até a senhora foi para a obra? Era um mutirão. E essa foto aqui é muito boa, porque você vê lá de trás o cemitério do Curuçá. Hoje você nem imagina conseguir olhar o cemitério do Curuçá, Não. porque tem prédios e tal.
Sim. Então, a capela, eu coloquei lá no grupo de Santo André fotos históricas, aí uma pessoa respondeu, nossa, dá pra ver a capela do cemitério do Curuçá. Eu falei, nossa, eu nem sabia que era tão perto assim. Então, não tinha muita coisa construída, né? Era baixa as construções, então você via tudo assim, era uma rua alta, né? Muito interessante. Aí aqui tem uma placa, né? Propriedade da Igreja Batista. Aqui será o seu templo, né? E tem aqui. Esse mutirão foi da primeira laje, essa laje piso do templo. Irmão, uma pergunta. Uma coisa que assim, quando o pastor falou para mim, minha cabeça fez bum, né? Um irmão chegou ao pastor e falou assim: vem aqui. Levou o pastor em determinada direção da igreja e falou: aqui está a pedra fundamental da igreja. Desde esse dia, minha cabeça ficou, meu Deus, né? A gente já pensou, e se a gente quebrar lá para achar, né? Para ver, porque tem algumas coisas enterradas junto, tem algumas moedas da época, o jornal Batista, e a gente ficou, onde está essa pedra fundamental? Será que está lá mesmo? E se a gente quebrar e não tiver? Existe um lugar certo ali? Irmã Nelly, tire a gente das trevas da nossa ignorância. Ajuda a gente. Então, o local que foi lançada a pedra fundamental, como o terreno era caído para o fundo, né, ainda não tinha feito as escavações, aí foi feito lá no fundo da igreja, do lado, para quem está de frente para a igreja, lado esquerdo. Acho que ela tinha uma lavanderia ali, onde era a casa do zeladoria, região ali porque seria um lugar que a igreja não estaria com as fundações do projeto. Não seria dentro basicamente dentro do terreno do templo, né? Porque senão, se futuramente alguém quisesse mexer e tal, seria ali mais fácil, talvez. Essa é a minha ideia que eu tenho quando eu era criança, né? O pessoal se reuniu lá no fundo da igreja, bem no fundo do templo mesmo. Você lembra onde foi, vó? Colocaram? Não. Muitos anos passaram. Meu Deus. Não sei se nas atas tem, né? Alguma coisa assim. Nós vamos ter que quebrar, Lucas, não vai ter jeito. Vai ter que quebrar o piso inteiro. Como na lembrança do álbum tá escrito lá, né? Até o que foi guardado junto, né? Então provavelmente deve ter alguma ata aí falando de alguma coisa, porque a lembrança escrita no álbum é muito clara. Tantos cruzeiros, o Jornal Batista da época, e tava lá, né? E eu não sei se é alguma foto, alguma coisa do tipo, mas era isso que foi enterrado. Aí a gente ficou. Mas tinha mais essas coisas. A primeira ata que foi feita depois que nós chegamos, estava lá também. Olha só. A gente vê no registro atas, jornal paulistano, jornal batista, a lista de membros da igreja da época, a lista da diretoria, nome da diretoria, a assinatura das autoridades da época, parece que tinha um vereador lá também e tal, uma bíblia, algumas moedas, não sei se sobreviveu a esse tempo todo, né? A irmã lembra se foi colocado numa caixa de concreto, se jogaram só lá, perdido. Não, era numa caixa de concreto. Uma caixa de concreto. Então tá inteiro. Deve estar inteiro ainda, Lucas. Dá pra gente achar. Vamos fazer a caça ao tesouro no a Parque gente vai das ter Nações. vai ter que esperar fazer uma tecnologia de raio-x, né? Rapaz! Quem teve essa ideia genial? O pastor Elias. Olha só, ainda bem que ele guardou na caixa de concreto. Pastor Elias. Eu tô doido pra ir lá ressuscitar o pastor Elias só pra perguntar pra ele onde é que ele botou essa caixa, homem. Porque eu acho que uma das primeiras conversas que a gente teve, né, pastor, sobre começar a fazer um trabalho para reconstruir a história da igreja, assim, ter a ideia, foi o pastor chegando em mim, acho que foi no ano passado, né, no último, a gente fez uma coisa entre as famílias, né, no Natal, e aí ele falou alguma coisa sobre, porque a história da igreja e tal, aí ele falou sobre um irmão que falou para ele sobre essa pedra fundamental. Aí eu já fiquei, peraí, como assim, né? E eu já sou curioso. Aí a gente começou a tentar descobrir. Você brincava com areia, né? Porque você não carregava pedra não quando era criança. Não, eu tinha uma lata. As crianças, adolescentes, tinham uma lata pequena, né? Para poder
transportar, às vezes tinha que pegar tijolo, cada um pegava um tijolinho, ou seja, todo mundo tinha uma função. Todo tinha uma ocupação. Tinha ocupação, por menor que seja, tinha. E as cozinhavam para os homens trabalhando, né, vó? Era. Sim. Tinha as cozinheiras. Quem me falou dessa história da pedra fundamental com esse tesouro aí enterrado foi o irmão Faustinone. Eu não sei se a irmã vai se recordar, mas foi o irmão Faustinone que comentou comigo. É o esposo da irmã Hilda, Faustinone. Isso. Eles estão na igreja até hoje. Sim. Que bom. E ele comentou comigo lá, falou, pastor, aí me levou no corredor lá, falou, é aqui, é mais ou menos por aqui. Eu falei, rapaz, não faz um negócio desse comigo não, que só vou sair metendo uma marreta aqui até achar esse negócio, se não tiver aqui eu vou quebrar até achar. Mas, calma, né? Vamos esperar a tecnologia avançar um pouco, Lucas. Um detector de alguma coisa. Ô, irmã Nelly, me conta uma coisa. A história fala que no dia que foram colocar essa pedra fundamental, teve um desfile da Rua Haiti até a Rua Tanganica. O pessoal levando bandeira, cantando. Verdade. Me conta essa história. Eu quase não lembro, porque eu já estou muito idosinha. Minha irmã, o que você lembrar... já tá ótimo pra gente, já né? Tá ótimo, já tá ótimo. Não, é que ele queria que o povo todo ali soubesse do negócio da igreja, né? Então, saímos assim, um desfile nas ruas, para todo mundo saber que ali ia ser feita uma igreja. Mas nós fomos voltando, depois você viu um lanche muito gordo lá na igreja. Foi dia de festa. Mais de 250 pessoas, e contou com a presença de pastores, vereador Serafim Vicente, a vice-presidente da Sociedade dos Moradores do Parque Novo Oratório, e na ocasião o pastor Arthur Gonçalves, da Igreja Batista do Ipiranga, que levou uma mensagem. Ele era um amigo de vocês, um amigo pessoal, alguma coisa assim? Meu esposo era amigo de quase todos os pastores. Ele tinha função na associação, né? Meu pai ele era secretário, foi secretário na convenção. Que legal. Aqui eu cheguei na parte que está destacado aqui, Lucas. Foi colocado na pedra fundamental um exemplar do Jornal Batista, 2 exemplares do Jornal Batista Paulistano, um exemplar do Convite que foi distribuído, uma lista com os nomes da diretoria da época, uma folha de assinatura dos pastores e autoridades presentes, moedas da época e uma Bíblia. E a cerimônia foi encerrada com a palavra do pastor Elias. Que interessante. Esse homem realmente estava à frente do seu tempo. Quem teve a ideia de enterrar uma cápsula do tempo em 1972? Pois é, por cara. Elias. Também vou? Não, nas outras não, só lá. Só lá. Ó, especial. Lógico. Quem sabe, eu fiquei pensando aqui, quem sabe no aniversário de 100 anos da igreja, né, que nós cheguemos até lá, né, agora a gente vai em 67, que nós chegamos até lá, quem sabe no aniversário de 100 anos a gente consiga, né, desenterrar, né, essa cápsula do tempo aí, vamos ver, né? Tem que achar isso aí. Até lá já tem que ter tecnologia para isso. O pastor... Diga, Robertson, desculpa. O projeto inicial da construção seria o templo, né? E com aquela escadaria que daria acesso lá para cima. Aí depois foi deixado para ser construído aquela parte lateral, onde tem a sala dos banheiros, né? Da feminina ali. Sim. E a parte de cima. Então, quando nós saímos de lá, não estava construída essa parte. Então, foi naquela região ali que foi talvez enterrado a pedra fundamental. Entre a lavanderia e o banheiro feminino e a casa do zelador ali, né? Isso o missionário que ficou na época, ele ficou responsável depois da continuidade com o acabamento da igreja, no caso, né? E também a finalização. Então, pastor. Ele construiu, ele saiu e depois o missionário ficou responsável. Sim. Mas você continuou lá, né? Não, eu fui para Mauá. Eu era pequeno, eu era criança, né? Essa parte da história até eu não sei. Então depois você volta. Porque eu nasci nessa igreja. Sim. É porque o filho do pastor acompanha o pastor, né? A família. Sim. E ele foi pastorear a segunda igreja batista de Mauá. E lá
eu passei praticamente a minha juventude lá naquela igreja. Aí depois, quando eu tive o meu casamento, aí eu fui morar na rua Congo, que aí fica aí perto, meu pai tem umas casas ali, né? Aí, então nós moramos nessa casa ali, e aí quando nós moramos em Santo André, a igreja que nós fomos frequentar, né? Eu era já recém-casado praticamente, foi no Parque das Nações. Foi quando nós conhecemos o pastor Milton Neto de Azevedo e a irmã Zulmira. E Que aí, figura. isso, E aí eu estudei lá, na verdade, depois. quando você nasceu, você morava em Mauá. Nós morávamos em Ah, Mauá. Aí, logo que você bebezinha, fomos lá para Santo André. Tá vendo, Emily? Você tá reconstruindo aí a história da igreja e a sua, tá vendo? Eu tenho de memórias é que eu estudei no Montpetit Sim. e teve uma época que minha família, né, meus pais, nós moramos nessa casa dos zeladores, meus pais foram zeladores. Sim. E a minha infância, então, era brincar nesse corredor aí, no salão. Estudei no Montpetit, então as salinhas eram naquelas salinhas ali. Minha irmã também, né? Nós fomos zeladores da igreja em um período, e porque eu fiquei um tempo na casa do meu pai, morando na casa, que era uma casa de aluguel que ele tinha. Aí eu pensei, vou morar aqui um certo tempo. Aí depois o irmão Joaquim, que era o antigo zelador, ele deixou a zeladoria, né? E foi para Minas. E a igreja decidiu, né, colocar um casal, uma família. Aí a minha família foi escolhida para ficar como zelador. Até então era eu, a Emily, a mulher, a Emily, e a outra filha, a Caroline. Aí ficamos lá alguns anos, acho que 5 anos, porque foi o tempo que eu consegui adquirir um terreno, uma casa, para poder me morar. Ou seja, foi uma bênção ter morado na igreja. Sim. Durante esse tempo aí. E minha função era pegar um paninho e limpar os bancos. O pastor Elias Mangabeira botou uma lata de pedra na mão do seu pai e seu pai aprendeu. Falou, agora você tem que fazer alguma coisa também, né? Todo mundo tem uma ocupação, né? A saída do pastor Elias acontece no dia 24 de agosto de 75, mas não foi uma saída definitiva. Ele tinha ido para ajudar a Segunda Igreja Batista de Mauá, e aí foi ajudar, acabou gostando, acabou ficando, e foi. É isso mesmo, irmã? Como lá era uma igreja muito pequena, e a igreja tinha um terreno grande, esse terreno era no brejo. Aí a igreja lá no mutirão fez um aterro, né, com terra lá, com caminhões de terra. Aí nesse aterro ele foi feito toda a parte de estrutura da igreja, né, alicerce. Aí foi feito um templo, vocês conhecem lá o templo lá da Segunda de Mauá. Então quando ele ficou, arrumou trabalho, aí ele foi ficando lá. Ele gostava de construir, né? Ele gostava de obra. Sim. Hoje a gente vê uma obra na igreja, uma manutenção, a gente fica até, meu Deus do céu, né? Mas o pastor Elias aí, ele gostava de estar no meio da obra mesmo, aparentemente. Às vezes o Roberto fala de fazer alguma coisa aqui nessa casa que nós estamos, eu já fico me tremendo, porque eu peguei tanta construção. Na igreja do Parque das Nações, eu servi na igreja como, além de zeladoria, também como no Ministério de Manutenção da Igreja, né, patrimonial, na época, chamava patrimonial. Aí a igreja, com o pastor Milton e a irmã Zulmira, eu perguntei, pastor Milton, a igreja tem a BITSE? Aí ele não soube responder, aí fomos atrás, acho que foi na época de 2000, mais ou menos, 2002. Aí foi quando foi feita a manutenção, a troca de piso do salão, né, de falar salão anexo, salão de festas, aquele barrado que tem de azulejo em volta do salão também foi manutenção. A cozinha, a cantina, ficava lá no fundo, na última sala, lá de esquerdo, do corredor. Aí eu pensava assim, poxa, o pessoal quando vai levar a panela para a festa, tem que atravessar todo o corredor. Aí eu falei com o pastor Milton, ele autorizou a trocar as salas, né, para poder ficar a cozinha mais próxima do salão. E também foi feito o projeto de bombeiros, que eu sou bombeiro aposentado, de São Paulo. Aí eu com os colegas lá, com um colega que conhecia muito na área de vistoria de bombeiro, né, de ABCB, aí fizemos juntos lá a instalação dos 2 hidrantes, né, do sistema de proteção. Aí foi quando a igreja conseguiu, no caso, teve o ABITSE, em 2000 a 2002, mais ou menos, foi essa época aí.
Foi construída uma caixa d'água embaixo da rampa ali tem a caixa. Isso. Tá lá, Já tá entrei lá. lá, Do 10 do mil mesmo litros. jeito. Inclusive, tem uma história. 14 falar. mil litros de água tem ali. 14? Achei que era 10, olha só. Teve uma história recentemente que foi ter um batismo, e aí a bomba queimou, né? Do batismo, pastor. E aí, como que a gente vai levar água? Aqui que os irmãos fizeram. Uma ideia genial, só que paliativa, obviamente, né? Pegaram a mangueira do hidrante, ligaram lá a caixa d'água, levaram a mangueira até lá em cima e encheram o batistério com a água da caixa d'água. Mas vai Deu ter certo. batismo. Vai ter batismo sim, Vai né? ter batismo, Então, sim, senhor. nossa, se não tivesse essa caixa d'água gigantesca e o hidrante, obviamente, não ia ter batismo aquele dia. Não ia rolar. Ia ter que encher com balde. Sim. Ainda bem que foi a única vez que usaram, né? Graças a Deus. Então, e aí, a história do pastor Elias terminou na igreja dessa forma repentina, que ele foi tomar uma água lá em Mauá e ficou. e depois a família acabou voltando para cá. E aí, como foi a terceira geração, né? O Robertson volta para a igreja, é zelador, né? Consegue trabalhar com o pastor Milton, que embora a gente conheça a história, não deva ter sido um movimento fácil, porque você é filho do pastor antigo da igreja, ao mesmo tempo tem um pastor ali e tal, né? Então, às vezes as pessoas podiam interpretar de alguma forma equivocada ali alguma intenção, a gente sabe que isso é totalmente natural. E depois a Emily, que cresce aqui na igreja. Como é para a família de vocês, né, ter a história aí que passa de uma forma muito clara, muito nítida por essa igreja? Como é para vocês hoje, assim, olhar para trás e falar, não, valeu, né, essa igreja ficou no coração de vocês? Conta pra gente aí, como é que foi? Principalmente você, né, Emily, que já chegou no mundo com as nações já em pé, já, né? Sim, e a IBPN foi a minha infância, minha adolescência e juventude. Até os 18 anos, quando eu me mudei para estudar em Ribeirão Preto, eu vivia ali. Então, eu cresci ali, eu estudei, me formei no Montpetit. Durante a semana também eu brincava naqueles corredores, brincava na rua também, minha irmã também, né? E participava de coral, já dei aula de música na igreja, já fizemos teatro, dança, discipulado, muitos projetos. Viagem missionária. Eu lembro muito de festas missionárias que a gente tinha, eram as barraquinhas dos países ali, e aí os irmãos compravam a ficha, e cada barraquinha, né, com cada irmão, levantavam dinheiro para enviar para missões. Eu tenho muitas essas memórias. Acampamentos. Acampamentos, salão, acampamentos fora. Inclusive, a gente tem vídeos, eu estou aqui visitando meu pai, a gente estava revendo uns vídeos muito antigos, que era VHS, ele passou para DVD. Nossa. E assistindo, tem que a gente está tentando recuperar, né? Um acampamento de 1995 do Departamento Infantil. Foi numa reserva ecológica lá na Gruta Santa Luzia, em Mauá, onde era um antigo quartel do bombeiro. Lá é uma base de plantas de jardins da cidade lá. Aí eu levei as crianças para... Eu era diretor do departamento infantil, juntamente com a filha do irmão Faustinoni, a Keila. Ela era professora do Montpetit, né, e também vice-diretora do departamento infantil. Aí nós levamos essas crianças para lá. Os pais, no começo, ficaram preocupados. Foram crianças de 4, 5 anos, e no meio do mato lá. Aí levamos lá, alguns pais acompanharam. Nossa, acharam super legal. Aprovaram, assim, de primeira. Foi muito bom. Tenho recordação até gravada aqui. Que legal. Tudo também. Já cantei no louvor, já toquei. Que mais? Já dei aula para as crianças. A gente fazia de tudo um pouco. Ô, Emily, a irmã Zumira falou dela, né, Lucas? Você lembra disso aí ou não? Verdade. Da lista, Zumira, né? A irmã Zumira falou que deu um pronunciamento, né, na sua mão, que você foi a oradora, né, da turma e tudo mais, que você sabia de cor, né, a frase, e que no meio dessa frase tinha vou voar, né, vou escalar os altos Alpes, né, e tudo mais. Sabem o que é isso? É o meu primeiro diploma.
escola. Tenho que deixar estes amigos. Tenho que deixar essas minhas professoras. Ai, que dor no meu coração. Será que eu consigo continuar? Tente, você vai conseguir. Foi a frase mais ouvida por todos nós nesta escola. Mas dessa vez não vai dar. Eu acho que eu vou chorar. Não, Evelyn, você vai ter que continuar. Você não pode errar. Obrigado, meus amigos, eu serei grande, importante, singular, porque Jesus irá comigo, meu grande e bom amigo, em quem aprendi a confiar. Tenho dito. Serei grande, E- importante, singular, porque Jesus está comigo, meu grande e bom amigo, em quem eu aprendi a confiar, tenho dito. Os anos de formaturas, né, a vó Zumira, eu chamo de vó porque é a vó do coração, ela organizava essa festinha de fim de ano, então tinha apresentação das crianças, era muito impecável, ela tocava as músicas, tinha o Ademir, né, que era o professor de música, de piano, também fiz aula de piano no Montpetit. E aí os alunos tinham apresentação, cada um decorava uma fala, outro cantava, uma festinha de formatura mesmo, né? Inclusive eu achei uma foto aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar. Que tem aqui, Olha ó. aí. O Olha, dona Zumira aí. Esse homem de bigode devia ser bravo, gente. Ele era um amor. Aqui as professoras da época, ó, meu pai aqui, ele dava aula de educação física para as crianças. Essas as professoras da época, nessa formatura. Já viu essa foto? Olha Sabe? aí. Eu lembro. E aí você resolveu, então, viajar o mundo, né? Deixou a Igreja Batista do Parque das Nações, órfã, né? E foi viajar o mundo. Conta pra gente essa história aí. Onde é que você tava com a cabeça quando você botou a mochila nas costas e falou, vou embora? E aí? Bom, a gente morou na igreja até os meus 12 anos, eu acho, né? 12 ou 14. Depois fomos para essa outra casa ali no... Como que era o nome do bairro? Suíça, no Parque das Nações, ali na Rua Suíça. E aí, com 18 anos, já tinha me formado no ensino médio, fui prestar universidades, né? O vestibular. E passei na USP, em Ribeirão Preto. Então, eu tive que me mudar. Eu fiz também vestibular na UFABC, cheguei a passar também lá, mas o curso que eu queria era em Ribeirão. Então, peguei minhas coisas, meu pai foi comigo, me matriculei. Mas sempre que eu voltava para Santo André visitar, eu participava dos cultos, né? E depois a vida foi levando para outros lugares. Morei já em outros países, Irlanda, Itália, atualmente moro em Portugal. Mas tenho muitas saudades dessa época, muitas memórias. E realmente foi a base aí da minha vida, né? Da minha primeira parte da minha vida. Tá vendo, Lucas? Serei grande. Por que a irmã Zumira não falou isso pra mim? Serei grande. Toda vez que eu vou com ela, tem para eu repetir. Eu só lembro da segunda metade. E ela falou até, nossa, aquilo que ela falou foi profético. Ela falou, a irmã Zumira falou. É verdade. Pastor Elias acabou indo para a segunda de Mauá, perdemos o pastor, né? Ficamos chateadíssimos, né? A igreja gostava bastante dele. E depois de lá foi a vida de vocês. E a foto que inclusive que eu mostrei aqui era de 2006, né? Conta pra gente um pouco da parceria de vocês, o casamento, quando que o pastor Elias se foi, né? Conta pra gente um pouco da história de vocês, do casamento, aquilo que ninguém sabe, né? Querem saber até a lua de mel? Não, aí essa parte você pula, mano. Você pula. Eu fui o primeiro namorado. E era muito novinha, tanto que eu me casei, nós casamos, eu tinha 17 anos e ele 20. E quando nós casamos, com 18 anos, logo eu tive o primeiro filho, Roosevelt. E depois Desculpa, eu tive... como ele chamava? Como chama o filho? Roosevelt. Roosevelt. Tem Roosevelt, Hennis, Rodney, Handel, Robertson, Robert, Henderson, Mary Ruth, Rosemary, e ainda adotei 4 ainda. Olha. Jefferson, Catiana, Ana Paula
e Vera, Vera Lúcia. Eram 13. 13 filhos ao todo. 9 eu tive, 4 nós criamos adotivos. Eu tava impressionado com a quantidade de R's, mas daqui a pouco foi surgindo outros. É, Caramba, bicho. Roosevelt, né, o nome do presidente americano. Meu pai colocava nomes americanos nos filhos. Ah, ele é enjoado. Você não viu? Você não viu ele de perninha cruzada? O homem era chique, rapaz. O ela falou Heinz, mas é Heinz com H, né? O Henderson com H, Rendel com H. Aí a pronúncia de R. Aí acabou a criatividade, colocaram Robertson e no irmão menor Robert. Cortaram o som. É. Praticamente a mesma coisa. Mas vai ter que dar um desconto também, né? 9 filhos? Chega uma hora. É o 9º filho. Coitado. É o 8º filho. Não, chega uma hora que já não tem mais criatividade. É o 8º. E aí, irmã, continua. Depois do primeiro filho, com 18 anos. E aí? Com 18 anos. Aí ele chegou lá um americano e simpatizou com ele e queria que ele fosse um evangelista. Aí levou para um lugar para ele ficar lá evangelizando as pessoas. Ele ficou lá, quando eu tive o segundo filho, ele não estava comigo, ele estava lá nesse lugar, que é esse que chamavam Morrinhos. Aí foi quando eu tive a criança e tudo, depois ele veio me buscar e me deixou lá e foi para Belém fazer outro seminário. No Seminário Equatorial de Belém, Pará. Ah, sim. Lá tem umas palmeiras assim na frente, foi ele que plantou aquelas palmeiras. Ele pediu para o reitor na época do seminário, que era muito calor lá, aí ele pediu para plantar algumas árvores em volta do seminário. Aí ele pegou e plantou palmeiras imperial. Nossa, eu peguei a foto aqui. Então, ele não teve o proveito da sombra, né? Mas recentemente chegou aqui na nossa igreja um missionário que era da China. Aí eu conversando com ele disse, eu fiz seminário lá no Pará. Aí eu falei, ainda tem aqui umas palmeiras. Ele falou, rapaz, aquelas palmeiras fazem uma sombra tão boa para o seminário, que é muito clique lá. E futuramente, ainda ele foi até o seminário, aí ele foi lá para conhecer as palmeiras que ele tinha plantado quando era seminarista. Aí ele começou a abraçar as palmeiras assim e agradecer a Deus porque estão nas árvores até hoje. Né? Que legal. Nesse tempo lá em Belém não tinha apartamento para casais. Eu fiquei em outra cidade chamada Capanema. Eu e 3 filhos. Lá eu tive 2 filhos, que é o Rendel e o Henderson. Aí depois com 1 mês e dias, que eu tinha tido o último, aí nós viemos para Piripiri. Piauí. O Piauí. Piauí. E lá, outra igreja, mas quantos filhos no Piauí? 5. No Piauí, a maioria, né? Porque você chegou aqui com quase toda a família pronta já. A Mary Ruth, a Rosemary, o Robert E o dele, o Henderson. E o Henderson. Não, o Henderson é paraense. O Rendel e o Henderson são do Pará. Então por 4, então. São 4. 4 piauienses. Vai brincando, Lucas. Paraense, que é o e o Reis. O Lucas, irmã, sabe que o Lucas é recém-casado, né? Ele tem, acho que uns 4 meses, Lucas? 4, 5 7 meses? meses. 7 meses casado. Você dá um conselho pra esse menino, né, irmã? É frutificar e encher a terra. Eu fiz esse mandamento. Ô, irmã, Deus tem que prover, porque meu apartamento tem 40 metros quadrados. Dá um jeito, né, irmão? De come 1, come 13. Ô, filho, você não viu que ela morou num lugar e o marido morava em outro? Isso aí, então, filho, vambora. olha... Isso não tem problema, não. Vambora. Isso aí. Coisa. Glória a Deus. Irmã, Semana. que sabedoria para educar essa molecada toda, né? Brincadeiras à parte, né? Uma mulher forte, só uma mulher muito forte, muito sábia para poder educar essa molecada aí.
né? Tanto a diferença de idade, lugares, acompanhando esse marido, né? Que cada hora estava construindo uma laje em algum lugar, e a irmã sempre ali, realmente tirar o chapéu aí pro trabalho de auxiliadora da irmã, realmente muito bonito. Anteontem ele completou 16 anos de falecido. Anteontem, Dia 19 de maio. 19 de maio. 9 de maio. Aconteceu algum acidente, alguma coisa nesse sentido, ou ele teve alguma doença mesmo e faleceu? Como é o nome? Infarto, não sei, infarto fulminante. Ele teve infarto fulminante, poxa vida. Com É. quantos anos? 74, 76. 74. 74 anos. Mas meu avô era um homem muito alegre, ele adorava contar piada para os netos. Até hoje eu lembro da piada da sopa de prego que ele contava. A gente dava mais risada da risada dele contando do que da piada em si. Ô, Lucas, eu fiquei curioso da piada da sopa de prego. Alguém vai ter que contar, Eu cara. também, vai ter que contar. Isso aí vai ter que ficar Alguém vai ter que eternizado. contar. Alguém vai ter que contar a piada de sopa de prego. Quem que Eu vai não sei quem contar dos aí? três. Engraçado. É ele contando que é engraçado. Um dos três vai ter que tirar 2 ou 1 aí. Mas alguém vai ter que contar a piada da sopa de prego. Vai, Robertson. Fazer um resumo. Por exemplo, eu vou na casa dos Lucas, você quer aprender a receita da sopa de prego? Então você deixa aí preparado 1 quilo de contrafilé, 1 quilo de filé mignon, abobrinha, batata, legumes, tudo mais. Aí eu levo um prego dentro do sacolinha. Aí você prepara tudo aí, eu coloco o prego dentro, né? Um prego de aço bem limpinho dentro da sopa, aí cozinha. Aí antes do pessoal servir, eu tiro o prego, lavo, guardo para a próxima sopa, né? Aí a gente come a sopa de prego. A famosa sopa de prego dele. Prego. Essa era a história que meu pai contava para os netos, eles riam bastante. Ele contava do jeito dele, ele tinha uma oratória as crianças, nós, né? Assim, muito aficionados com o envolvimento que ele deixava na história. Assim, Não, mas você sabe que não é muito antigo. Eu tenho uma tia que não faz muito tempo. O pessoal, quando eu ficava sabendo que estava com falta de ferro, né, no sangue, alguma coisa assim, deixava um prego lá dentro da garrafa de água, não sei quantos dias, para a pessoa tomar depois. Hoje eu não sei se aquilo fazia efeito, mas acontece. Acontece, pessoal. E falaram para ela que era para comprar uma panela de ferro e cozinhar dentro daquela panela, para comer só naquela comida daquela panela, que era para curar a anemia. Por causa do ferro. Do ferro. Panela de ferro. Tá vendo? Não é de prego, não é. Aí, ó. Não é só sopa de prego. Aqui já é diferente, né? O meu pai também, que gosta de piadas simples, piadas que ninguém ri, só ele, né? O meu pai tem a carne de panela, né? Alguém fala, você come carne de panela? Eu falo, não, nunca comi não, já comi de vaca, carne de boi, mas de panela eu nunca comi não. Pois é, tem as suas gerações e as suas piadas, né, Lucas? Todo vô parece que é assim também, né? Meu vô também era assim, contava umas piadas que, pelo amor de Deus, meu Deus do céu. O pessoal gosta de piadinha infames. Bom, história bonita, né? Uma história muito bacana de se contar, da família de vocês, né? Da construção desse templo, como a irmã disse, né? Uma grande construção, na época, a maior igreja batista da região. Perdeu para Vila Gerte. E aí vai ficar chato eu falar, porque eu saí da Vila Gerte, eu cresci na Vila Gerte, né? Então, vamos deixar assim, né? E senão eu tenho amigos lá ainda, né? Vai que a gente não pode correr riscos, né? Então, assim, é uma história bonita de se contar, mas de qualquer forma, todo mundo que está passando por esse podcast, por essa conversa, principalmente o pessoal das antigas, né? Me cabe agradecer a vocês pela história, né?
contribuição, porque hoje, se nós somos a Igreja Batista do Parque das Nações, tem muito do suor de vocês, tem muito da dedicação de vocês, tem muito do esforço de vocês, né? A gente conta as coisas boas, né, irmã? Mas só Deus sabe as lágrimas que a irmã derrubou, né? Na construção, nas ideias do pastor Elias, dos sofrimentos que passaram. Às vezes a gente sabe que o pastor sofre oposição, né? Então o pessoal acha que não. Fala, não, o pastor, tudo que ele fala é amém. E não é bem por aí não, né? Só a esposa sabe, a família sabe o quanto sofre. Então, assim, de coração, nosso obrigado, né? Pela história de vocês, pela contribuição de vocês. Que eu tenho 45 netos e 37 bisnetos. Viu, Lucas? Vê o que eu estou falando. Viu, Lucas? Lucas. É um mandamento. Irmã, e se ele quiser, quiser trocar por cachorro? Ai. É o único que agora que foi avô. Os Só outros faltava ele ser só avô. faltava ele. Mas os outros têm filhos. Irmã, e se o... Aí, Lucas, olha que fofura. Mas para chegar nessa conta aí, eu vou ter que começar semana que vem. No máximo. Tem que começar cedo. Já tô atrasado. Ô, minha irmã, e se ele quiser trocar por cachorro, pode ou não? Não. Cachorro não vale, né? Não vale. E olha, dos filhos, os 13, um morreu no ano passado só. Os outros estão todos vivos. Tudo vivo. Porque às vezes filha grande assim, mas vão morrendo, né? Mas só um morreu. Não sei se vocês viram, mas a minha contribuição está Olha aqui. aí. Que bênção. Olha aí. Não, ele. Parabéns. É o Joaquim. É o Joaquim. Minha irmã, é o único por enquanto, pelo amor de Deus. Mas eu estou fazendo a minha parte. Começou bem, viu, pastor? Parabéns. Começou, já tem que começar do um mesmo. Eu nunca tive gêmeos, sempre era de um por um. Aí, Lucas, tem que ser. Não vale gêmeos também. Se vir gêmeos, conta um só. Tá. Essa regra é bom saber. Gêmeos? Oi? Mas tem muitos gêmeos na nossa família. Meu pai teve gêmeos, meu avô, as irmãs deles, todos tiveram gêmeos. Teve uma que teve gêmeos 3 vezes, Olha. né? Alô, Nossa. foi 3 partos, 6 crianças. Ao todo era 21 filhos. Nossa. Que beleza. E naquele tempo nenhum morreu de fome, nenhum morreu de frio, todos se Tá vendo, criaram. Lucas? Tá vendo, Lucas? Viu, Lucas? Aí. Só já colocou na minha conta. Ai, que senso de humor maravilhoso da senhora. Amei. Bom, gente, eu não quero mais tomar o tempo de vocês. Eu sei que tem muitos afazeres aí. Eu quero agradecer a Emily pelo contato mesmo, de ter falado com a gente lá, né? Saiba que, embora você esteja longe, né? A igreja tem muito carinho por você, né? A gente já escutou várias histórias que envolvem a Emily, né? Inclusive, no domingo que antecede aqui, né? A gente achou que veria você na igreja, né? Pelo fato de você estar por aqui e tudo mais. Então, assim, criou-se uma expectativa muito grande de ver a Emily. Então, o pessoal gosta muito de vocês lá ainda, viu? E que Deus mande mais mangabeiras para o Parque das Nações. Gente a fim de trabalhar. A gente a fim de trabalhar, a gente a fim de construir, gente a fim de pôr a mão no arado mesmo, né? Sujar a mão de terra. Já não se fazem mais crentes como antigamente, viu, minha irmã? Parabéns pelo trabalho de vocês. Pastor Caleb, essa semana, aqui nós temos no Paraná uma reserva indígena muito grande, com várias tribos de índios cangangue. E essa semana que passou agora, eu e o meu atual pastor, nós fomos lá começar a construção de uma igreja, a primeira igreja batista indígena. Que legal.
Quem está participando lá é o pessoal do Covo, não sei se o pastor conhece o Covo, Construtores Voluntários. Eles constroem uma igreja assim, em 10 dias, igreja de 180, 200 metros em 10, 12 dias. Então, eu vou ter uma experiência com eles talvez em outubro, em Foz do Iguaçu. Vamos construir a igreja lá em 12 dias. Desde a fundação do alicerce até a pintura, e vai ter o último dia um culto com os membros da igreja lá. Então, é um projeto que eu recordo muito do meu pai, do pastor Elias, né? Então, Claro. E eu estou vendo essa área de construção da igreja aqui, de reforma, então é muito bom, muito, muito gratificante. Ou seja, plantar uma igreja em 12 dias é uma coisa muito... Como chama o ministério, irmão? É Covo. 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 Construtores Voluntários. Muito bom, muito legal. Bom, eles Lucas. De várias igrejas, tem gente que vem do Rio de Janeiro, tem gente que vem de outros estados para poder se juntar. Nessa igreja do Maranhão, que eles construíram em 12 dias, a última, foram 148 pessoas voluntárias. Eu tenho um problema. Eu só acredito vendo. Brincadeira. É brincadeira. É que eu falo, Lucas, a gente tem um terreno lá na igreja precisando de uma construção, né? Chama o pessoal do Covo aí, vambora, velho, vamos levantar esse prédio aí. Nosso sonho é fazer uma escola infantil, uma escola teológica, né? Salas para EBD. Temos esse sonho. O terreno foi adquirido do outro lado da rua da igreja, né? A igreja está na Tanganica e o terreno está na Araucária. Hoje é nosso estacionamento, mas quem sabe lá na frente não vira, né? Um grande prédio é o nosso sonho. É o sonho de passar por lá. Será? Olha só. Eu tenho um sonho. Eu falei para algumas pessoas que se um dia viesse a ter uma escola, ela levaria o nome Montpetit. Eu acho que mais do que justo, né? Mas tem o sonho, né? Tem o sonho e agora tem o voluntário, Lucas. O que nós faz? Faz ele assinar o contrato agora ou não? Chama o pessoal do Covo aí. Já tem um, já tô vendo um aqui. Bora. E lá em Portugal, eu vou na Igreja Batista Lagoinha. Recentemente a gente foi para a África também numa missão, ficamos 15 dias lá no projeto da Juventude... Nossa, me fugiu o nome. Jocum. Da Jocum. Sim, Jocum eu conheço. Tem alguns amigos missionários da Jocum. Eu também. Um grande amigo lá na Espanha, o André. Jocum de Cáceres. Da igreja que eu congrego hoje é construir também a primeira igreja batista Lagoinha na África. Então, que legal. Fundos lá para comprar um terreno nesse país, São Tomé e Príncipe, para, quem sabe, construir lá também. Que legal. Você vê que a família inteira é envolvida em construções de igrejas. Tá no DNA, não tem como. A Igreja Batista do Parque das Nações, eu fui consagrado diácono na igreja aí, e eu trago o diaconato para a minha igreja aqui, e sempre trago informações da igreja do parque, ou seja, sempre alguma coisa alusiva, eu trago minhas memórias do Parque das Nações para a igreja aqui. E eu tenho gostado muito. Legal. Tem como, né? É a experiência, né? Onde aprendeu, legal. E vou falar para vocês podem estar no Paraná, Emily em Portugal, não tem jeito, são daqui. E BPN na veia. É membro emérito também, pastor? Membro emérito. Eu falo que bebeu a água do Parque das Nações, não tem jeito, acabou. Não sai mais. Agora esse café da manhã que tá tendo na Escola Bíblica Dominical, aí pronto, aí terminou. Aí já era, a pessoa entra, não sai mais, nunca mais. Ela vira propriedade da igreja. Não tem jeito. Gente, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela contribuição de vocês. Maneli, que prazer conhecer essa história maravilhosa pelas suas lentes, pelos seus olhos, né? Essa parceria de tantos anos, né, com o pastor Elias. Muito obrigado mesmo, viu, pelo carinho e pelo tempo aqui que a irmã investiu contando pra gente essa história toda. Obrigado, viu? E nós vivemos 55 anos, ainda fizemos bodas de ouro. Aí, tá vendo, Lucas? Eu vou chegar lá.
Olha, tudo isso você tem que passar. Eu vou chegar lá e com muitos filhos. Aí, irmã, já ganhamos mais um. Já convenceu. Isso aí. Robertson, obrigado, viu, meu irmão? Obrigado pelo carinho aí, pelo tempo, pela contribuição que o irmão deu aqui na igreja, tantos anos, né? Depois voltou para cá, né? Realmente é coisa de quem gosta, né? Do lugar que frequentou, do movimento que Deus está fazendo aqui, se familiarizou bem, né? Então, obrigado mesmo, obrigado pela contribuição aí também nessa história. Que Deus abençoe a sua igreja, a sua vida, né? Esse Ministério Voluntário de Construções, né? Isso é demais. Que vocês sejam bem-sucedidos, levantem muitas igrejas por esse Brasil afora aí. Obrigadão, viu? Amém, obrigado. E eu deixo um abraço a todos os irmãos e irmãs da Igreja do Parque das Nações, desde o mais ancião até o mais jovem aí, que seria o futuro filho do Lucas, né? Vocês, em nome de Jesus. Obrigado. É isso aí. Emily, não tenho nem palavras para te agradecer por essa sua proatividade de ter procurado a gente, ter falado. A gente talvez ia te achar, mas depois de muito trabalho, né? E aí você facilitou um bom caminho para a gente para poder fazer essa conversa aqui acontecer. Obrigado, que Deus te abençoe muito no seu trabalho, no seu ministério, né, na sua igreja, na sua casa em Portugal, onde quer que você plantar os pés. A irmã Zumira foi muito, muito feliz em colocar esse discurso na pessoa certa, na menina certa, que realmente ganhou o mundo, né, e tem falado de Jesus para todo mundo. Obrigado mesmo aí pelo tempo, pausar suas férias aí para poder falar com a gente. Muito obrigado mesmo. Um beijo aí para todo mundo do parque. Tem muita galera ainda da antiga, o Robson, o Rodrigo, uma turma aí, né? Então, um beijo para vocês. Quem sabe a gente se encontra aí novamente em breve. Isso aí. Obrigadão. O senhor, o papai do futuro, pai de multidões. Pai de multidões. Valeu, Lucas. Amém, obrigado. amém. Deu mais uma. Amém, tamo junto. Eu sempre vou falar isso, o prazer é meu de estar escutando essas pessoas aí que abriram as portas pra gente aí, né? Que a gente possa honrar esse legado que o pastor Elias, também depois o pastor Milton, o pastor Clóvis, todos os pastores que ajudaram aí, todos esses membros que ajudaram na construção da nossa igreja, não só no templo físico, né? Mas pelo que ela é hoje, na questão de comunhão, na seriedade com a Bíblia também, a educação cristã, né? Então eu sou muito privilegiado por chegar com tudo isso aqui pronto, né? Não carreguei um bloco para que isso pudesse acontecer. Quem sabe eu vou passar uns fios aí na manutenção da elétrica, mas eu me sinto já muito privilegiado e grato a Deus por isso. Muito obrigado, irmã Nelly, Robertson, Emily, por ter entrado em contato com a gente, porque é de extrema felicidade poder estar conversando com vocês e conhecendo mais um pouco da história da nossa igreja. Não carregou o bloco do templo, mas o terreno tá lá, os voluntários vão chegar, eu vou te botar na construção. Carregar bloco. Do outro, talvez eu vou ter que... Se é falta de bloco, hein, Robson? Vamos trabalhar. Trabalho tem. É isso aí. E para você que ficou com a gente aqui até o final, muito obrigado. Espero que você tenha gostado dessa conversa informal sobre Pastor Elias, construções, os filhos do Lucas, foi tudo junto, misturado, mas espero que você tenha sido abençoado de alguma forma, tá bom? Veja os outros episódios, que Deus te abençoe e até a próxima. Forte abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.